Por que você considera a Porque liberdade algo tão fundamental? talvez seja uma das palavras de mais difícil compreensão para os brasileiros. É interessante isso. Todo mundo, a liberdade é como a educação. Ninguém é contra. Você nunca vai encontrar alguém dizendo assim, eu sou contra a liberdade, eu não pode. Não. Todo mundo é a favor da liberdade. Mas não há uma correta interpretação da liberdade em si. E às vezes, quando você começa a falar algumas coisas, não, mas acho que isso aí não, acho que isso aí não pode ter, eu acho que isso aí não pode ter. Então, o livro ele é instigante no intuito de fazer algumas provocações. Se você fala, por exemplo, com um advogado, você chega e fala o seguinte, olha, eu acho que não tem que mais ter exame de OAB. Ah, mas como? Precisa ter exame de OAB porque é a OAB que garante a qualidade do advogado. Não é quem garante a qualidade, é a liberdade para que o cliente possa avaliar o seu advogado. Eu usei aqui um pequeno exemplo da rotina nossa. Uhum. Isso. Mas o livro ele trata desse tema ainda, infelizmente, mal compreendido pelo mundo, mas principalmente pelo Brasil de uma maneira geral. Eu acho que nesse tema aí da liberdade é um tema que eu acompanho muito, eu gosto de podcast, acompanho vários na internet aí, e eu vejo uma das liberdades fundamentais aí, não sei se os povos sabem, mas a liberdade de expressão sendo atacada flagrantemente aqui no Brasil. Aí eu queria te fazer uma pergunta, você aborda sobre liberdade de expressão nesse livro? É mais um conceito geral de por que a liberdade é boa para o desenvolvimento, ou por que a liberdade faz as pessoas prosperarem? Ou você chega a tocar nesse assunto da liberdade de expressão? Porque eu acho que esse é um assunto que está super em alta hoje, aqui no Brasil, até com os cancelamentos, com o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Eu tenho uma versão meio radical de que tudo pode ser dito, mas queria saber a sua opinião sobre o assunto da liberdade de expressão. Sim, a gente aborda isso, abordamos a liberdade religiosa, e o que a gente tem que entender, assim, a liberdade como conceito, aí inclui a liberdade de expressão, ela não foi feita para os bons tempos, ela foi feita principalmente para os tempos difíceis, ou seja, os tempos de pandemia, esses tempos que a gente está vivendo agora. Então, pela primeira vez, a gente tem assistido pessoas sendo presas por crime de opinião. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente faz alguns comentários, principalmente o Dr. William Douglas, que é um desembargador federal, ele tem todo um conhecimento, um cabedal jurídico, mas a gente acaba opinando, dando assim a nossa indignação, e eu também sou muito radical na defesa da liberdade, porque a pessoa tem que ter a liberdade. A liberdade é uma coisa interessante, ela implica em escolhas. E você precisa ter essa liberdade para que você possa fazer as escolhas e você sofrer as consequências dessas escolhas. Talvez esse passo seguinte que a gente não dê no Brasil. Ontem eu sou, por exemplo, Gideão, e você chega, ontem eu fui fazer uma distribuição num presídio em São José do Rio Preto, 1.400 homens presos. Então, no primeiro momento, você fica assim, puxa, mas que coisa, você vai conversar com ele e tal, mas você tem que entender que na vida as decisões elas têm consequências e você tem que arcar com essas consequências. Em determinado momento a gente quer fugir dessas consequências, há uma vitimização, não foi bem assim, a pessoa teve uma escolha errada, é aí que a gente quer interferir, não podia ter feito isso, e a gente começa a restringir a liberdade.